Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo, nosso café com Bíblia de hoje, que se conta em 1 Crônicas, capítulo 2, do versículo 23 ao 40. Vamos dar glória, mais um dia com vocês. E Jesus e Arã tomaram deles as cidades de Jair e Quenete, com as suas aldeias, 60 lugares. Todos estes foram dos filhos de Maqui, pai de Gileade. E tendo morrido Hezron em Calebe e Eufrata, Abia, mulher de Hezron, deu à luz a Sur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Hezron, foram Ram, seu primogênito, Bruna, Orem, Ozem e Aias. E teve Jeremel outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onã. E os filhos de Irão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jami e Eque. E os filhos de Onã foram Samai, Jada, os filhos de Samai, Nadab e Abissu. E o nome da mulher de Abissu foi Abiail, a qual deu à luz Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Selede, Apaim. Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foi Ize. E os filhos de Ize, Cezã. E os filhos de Cezã, Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatas. E morreu Jeté sem filhos. E foram os filhos de Jonatas, Peled, Zazá. Estes foram os filhos de Gemeel. E Cezá não teve filhos, mas somente filhas. E teve Cezá um servo egípcio chamado Jará, ao qual deu Cezá por mulher a sua filha e deu à luz a Taí. E Ataí gerou Natã, e Natã gerou Zabade, e Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed, e Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elex, e Elex gerou Eliasa. E Eliasa gerou Simai, e Simai gerou Salum. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, na medida em que a genealogia prossegue, ela reduz o escopo de povos escolhidos a tribos escolhidas. Agora, o Crônica traça a obra de Deus por intermédio de Herom, neto de Judá, a Davi. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. Muitos nomes próprios desta seção correspondem à vila, cidade, neste caso, pai, de poderia ser traduzido por fundador, e filhos deve ser entendido como referência, semelhante aos fundadores do povoado. Isso lembraria os leitores primitivos que a vontade de Deus era que eles retornassem do exílio para a terra que Deus lhe preparara. Então, essa é a mensagem de um povo, né? Um povo escolhido, um povo separado,
tribos separadas, né, para fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, até hoje é difícil, é complicado, né? É muito complicado. Nós começamos muitas das vezes uma obra, mas às vezes paramos no meio do caminho, desistimos. E nós temos que relatar, como seres viventes, né? Você passou pela terra, então você teve um pai, teve uma mãe, teve uma avó, teve um vô. Aqui está falando exatamente da genealogia daquele povo que passou, né? Assim mesmo nós temos que fazer, entendeu? Temos que deixar alguma coisa nessa terra. Não coisa ruim, não coisas boas. Comecemos nesse momento a pensar em coisas boas, para quando nós partirmos desta terra, dizer, olha, fulano, cicrano, fez isso, foi bom, entendeu? Espiritualmente era uma pessoa boa. Vamos deixar coisas boas na terra, vamos. Como aqui está se falando da genealogia daquele povo do passado. Como também, quando nós, muitas das vezes, por exemplo, eu tenho lembrança da minha mãe, de uma mulher sorridente, uma mulher que passava felicidade, sorria muito, mas no fundo ela tinha muitos problemas. Mas ela passava somente aquela coisa boa que era ela. Aquele ser que veio, sofreu, mas deixou um legado, deixou filhos, deixou a Ivana, essa serva aqui, que ia para a igreja com ela, desde pequenininha. Eu ia para a igreja com a minha mãe. Então eu aprendi a buscar, através da vida da minha mãe. Minha mãe, ela ia para a igreja, ela foi católica. Então, olha, isso aí estou contando algo da minha família, do meu passado. Minha mãe, meu pai, minha avó. Eu lembro que a minha avó bordava aqueles ponto cruz. Era uma pessoa que se dedicou aos netos, viveu para os netos, entendeu? Então, isso aí são coisas que a gente conta. Como aqui está se falando da genealogia do passado, de um povo, né? De um povo quando foram separados. E eu estou gostando de ler crônicas. As crônicas, né? Porque tá falando assim, a cada parte do Velho Testamento, está falando um pouquinho, mas esse pouquinho é um crescimento que a gente adquire. Porque quando a gente começa a buscar, quando a gente vai falar de genealogia, estamos falando de um povo, de um passado. E assim mesmo que nós temos que plantar, né? Como hoje eu digo assim, eu estou estudando, eu não parei de estudar, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Espiritualmente estou crescendo, materialmente, também com conhecimentos. Amém? Busque mais a Deus, leia também o Velho Testamento. Deus, quando eu comprei esta Bíblia aqui de estudo, o Senhor disse, volta, começa tudo de novo, porque a vida inteira eu li. Eu fiz esses pedacinhos da Bíblia e oro no final. Mas Deus disse, começa a contar a história, porque a gente vive hoje essa história do passado. Está se repetindo hoje. Está se repetindo por quê? Porque nós não conseguimos ler a Bíblia, porque nós fazemos as nossas coisas do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Precisamos aprender com a palavra de Deus que coisas erradas não devemos fazer mais. Amém? Então, que se você gostou, assine o canal. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, tudo que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.